Deus, Ele é fiel. Acima de todas as coisas, Deus, Ele é fiel. Queridos, esta noite, noite de celebração, de adoração ao nosso Deus, que a gente venha de fato e de direito a buscar a intimidade com o nosso Deus. Amém? Que a gente ouça a voz dele, porque Deus, ele tem falado conosco todos os instantes, todos os minutos, mas infelizmente muitos de nós não estamos observando o que Deus tem falado. E Deus, quando enviou Jesus, ele enviou Jesus com um propósito, o propósito de me salvar, de te salvar. Foi para isso que Jesus veio à terra, única e exclusivamente com este projeto, o de trazer a salvação para a humanidade, trazer a nova ligação entre o homem e Deus. Ligação essa que tinha sido perdido lá no Éden. E por que toda essa explanação, pastor? Para que a gente possa chegar no tema da nossa pregação. O tema da nossa pregação é: o melhor de Deus sempre vem depois. Deus já preparou coisas boas para a gente aqui, amém? Mas o melhor ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. E para isso vamos ter como texto base de nossa pregação o que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Eu convido você a abrir a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Você que está nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, aqui à nossa esquerda vocês estão vendo aí as duas referências. O primeiro de cima é exatamente o texto base da nossa pregação, e o de baixo é o texto que a gente vai discorrer, amém? E diz assim a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Senhor eterno, Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, Pai, te glorificar, te exaltar, te rendendo honras, glórias e graças. Te agradecer, Senhor, pela tua infinita misericórdia em nossas vidas. Te agradecer, Senhor, porque tu estás no controle de tudo. Nesta noite não será diferente, Senhor, nada fugirá do teu controle. A partir do momento em que tu nos trouxeste aqui, Senhor, fizeste com que nós ligássemos as televisões, sintonizássemos neste canal, é porque tu tem um projeto conosco, Senhor. Então vem falar conosco. Fala, Senhor, de uma forma fácil, seja sucinto, seja direto, Senhor, seja objetivo no teu falar. Entra em cada mente aqui, Senhor, e traz a tua revelação nesta noite. Que cada coração aqui nesta noite, Senhor, seja rasgado pela tua palavra, palavra que é viva e eficaz, e que vai gerar em nós, Senhor, algo sobrenatural, de forma que vamos sair daqui, Senhor, cheios do teu poder. É o que nós cremos e te pedimos em nome de Jesus. E para isso, Senhor, faz-se necessário a tua presença aqui neste altar, a falar com cada um de nós. E para que isso aconteça, Senhor, importa que eu diminua para que tu cresças, Senhor Deus. Importa, Senhor, que eu desapareça para que tu apareças neste local. Que nenhuma palavra que venha a sair a partir de agora seja palavra minha de persuasão humana, mas todas sejam através da minha vida, mas do teu Espírito Santo, Senhor, a nos ministrar, a nos orientar conforme a tua vontade. Que se cumpra nessa noite, Senhor, o teu querer. É o que nós oramos em nome de Jesus. E em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos todo roubador da palavra.
todo espírito contrário, desvirtualizador da tua palavra, que seja agora levado, amarrado e sem força para o local onde o Senhor Jesus Cristo determinar. É o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém, aleluia, e um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, quando Deus diz para mim, diz para você, como tema desta pregação, que o melhor dele ainda está por vir, é porque a palavra dele diz isso. Presta atenção novamente aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz a palavra do Senhor: mas como está escrito, então é a palavra de Deus, está escrito que as coisas que o olho não viu, ou seja, aquilo que os teus olhos ainda não viram, as coisas que o ouvido não ouviu, ou seja, o que nada tu ainda ouviste, até o dia de hoje, e diz mais, e que não subiram ao coração, ou seja, que não veio do desejo do teu coração. Presta atenção o que é que diz a palavra: são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, queridos, se tudo que nós estamos vendo aqui, nós estamos achando bom, imagina o que a gente ainda vai ver, porque não subiu ao nosso entendimento. A gente aqui faz, tecnicamente falando, uma suposição pautada em quê? Nas coisas naturais. Quando diz a palavra que a gente vai andar em ruas que são de ouro, a gente imagina esse ouro que nós temos aqui. Diz lá que as calçadas são de cristal. Então nós ficamos imaginando aqui, isso é apenas uma forma de Deus interagir com a gente, mostrando que o que tem lá é muito bom. Não é bom, é muito bom. Então quando diz que tudo que vem de Deus vem sempre após e muito melhor, é para que a gente se fortaleça. Segundo Paulo, ele diz: o que é esta breve e momentânea aflição? O que é este breve e momentâneo sofrimento? Essa breve e momentânea tempestade, este tormento, diante de quê? Da glória que nos espera. Então, queridos, esta noite Deus quer nos levantar o moral, quer fortalecer as nossas vidas, para que a gente encare todas estas tempestades, crendo que Deus já preparou o melhor para nós, crendo que tudo que a gente porventura venha a passar, entre aspas, de ruim, nada se compara à glória que tem preparado para nós. Basta a gente pregar no que diz a palavra do Senhor. Basta você pregar isso. O que é que Jesus Cristo disse? Vinde a mim, vós que estáis cansados e abatidos, e eu vos aliviarei. Então Deus está trazendo para mim e para você uma pregação, mostrando que a gente pode ficar tranquilo. Se você está passando por um momento de tribulação, entrega isso na mão do Senhor, querido. Foca no que vem pela frente. Foca na tua ressurreição. Foca nas coisas boas que você vai ainda contemplar. E para que a gente possa entender que o melhor de Deus sempre está por vir, sempre vem depois, não é agora. O que a gente imagina que agora está bom, te prepara, que ainda vai ficar melhor. Eu sempre que finalizo os nossos cultos, que eu faço a nossa oração final, eu digo que amanhã eu seja um homem melhor do que o que sou hoje, mas que este homem que amanhã será melhor do que o que é hoje, ele vai ser pior do que o que será depois de amanhã, porque nós queremos crescer. Então isso é o que Deus faz. Ele manda que a gente desenvolva a nossa libertação, ou seja, a gente vai se desenvolvendo gradativamente no conhecer a Deus. Buscai e me achais quando me buscardes de todo o vosso coração.
Então, quanto mais eu buscar a Deus, mais eu vou achar. Quanto mais intimidade eu tiver com Deus, mais eu vou enxergá-lo. Traga isso para o teu natural. Você conhece uma pessoa, e quanto mais você caminha com aquela pessoa, mais você vai conhecendo. Quando a gente pega alguns esportes coletivos, que são denominados de time, a gente vê que aqueles que ganham são aqueles que mais treinam. E mais treinar significa passar mais tempo junto com ele. Eu vou aqui apenas trazer um exemplo: o nado sincronizado. Aquelas pessoas ficam submersas em água, com os pés para cima, fazendo as mesmas coisas, numa sincronia praticamente perfeita. Mas não imagine você que aquilo ali é feito de um dia para o outro. Não, é bastante tempo. Então, quando você vê pessoas que, tomadas pelo Espírito Santo, falam coisas bonitas que nos alegram, é porque esta pessoa está tendo intimidade com Deus, ele está buscando Deus paulatinamente, ou seja, todos os instantes. O que diz a palavra do Senhor para mim e para você? Que a gente tem que orar em todo tempo e em todo lugar. A gente tem que meditar na palavra de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Façamos a subdivisão em 4 momentos: manhã, tarde, noite e madrugada. Então nós precisamos entender que quanto mais eu conhecer a Deus, mais eu me aproximar de Deus, mais Ele se revelará a mim. E aí, quando Deus fala que o melhor dele sempre vem depois, Ele deixou aqui na Bíblia vários exemplos. E eu quero trazer nesta noite para a nossa reflexão o que está escrito no livro de João, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Livro de João, capítulo 2, versículo 1 ao 11. Deixa eu abrir minha Bíblia. Voltando algumas páginas. E essa passagem ela fala acerca de quando se principiou o quê? O trabalhar de Deus, o ministério de Jesus relativamente diante das coisas, ou seja, e aqui é quando Deus começa a operar os milagres, é o que diz a palavra do Senhor. Primeiro momento em que Jesus vai operar maravilhas, que a gente denomina de milagre, são nas bodas de Caná da Galileia. Diz assim a palavra do Senhor, livro de João, capítulo 2, versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma delas cabiam 2 ou 3 metratas. Disse-lhes Jesus: enchei de água estas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Queridos, quando a gente pega este texto, a gente vai esmiuçando e compreendendo algumas coisas.
Primeira delas que eu quero que você e eu venhamos a refletir, que temos que ser amigos de Deus. Essas pessoas aqui, no caso, Maria, Jesus e os seus discípulos, eles eram pessoas que eram conhecidas, eles foram convidados. Então havia um relacionamento entre aquelas pessoas, e é exatamente o que nós temos que ser. Aquelas pessoas que têm relacionamento com Deus. Quando você tem relacionamento com uma pessoa, você passa de ser um mero conhecido, de ser um mero colega, para ser um amigo. Então você e eu temos que procurar sermos amigos de Deus. Estas pessoas foram convidadas para uma boda. Ninguém convida pessoas desconhecidas. Você convida pessoas conhecidas. A pessoa tem que ser conhecida tua. Pessoas desconhecidas você não vai chamar. Então veja, para que a gente esteja participando com Jesus nas bodas do Cordeiro, nós temos que ser o quê? Amigos dele. O que diz a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 15, versículo 15: não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu patrão, mas vos chamo de amigos, porque vos manifestei tudo o que ouvi de meu Pai. Então Jesus já não nos chama mais de servo, nós deixamos de ser servo. Tem um louvor que diz que nós vamos adorar o Senhor, te adorarei, eu acho que é o título desse louvor, e ele diz assim: deixei de ser teu servo, meu amigo te tornei. Te adorarei com todas as forças. Então, quanto mais amigo você é de uma pessoa, mais você o adora, mais você quer estar perto dele. Você sente prazer, então temos que sentir este prazer de estar com Jesus. O que diz a palavra no livro de João, capítulo 11, versículo 11: assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aí, ao invés de ser Lázaro, Moacir, Deus diz assim: eu vou ressuscitar meu querido amigo Moacir. Ele está dormindo, está morto ali para os homens, mas ele agora vai ser acordado. Quando você é amigo de Deus, ele te levanta, ele te acorda de um breve sono neste mundo. Abra o teu entendimento espiritual, meu irmão. É isso que Deus quer que a gente faça. Que a gente deixe de ter pensamentos mundanos e tenhamos pensamentos espirituais. É enxergar aquilo que os olhos nossos não veem. É ouvir aquilo que os nossos ouvidos não ouvem. É trazer ao nosso coração aquilo que não foi subido ainda a ele. E isso é espiritual. É espiritual. Se eu não atentar às coisas de Deus em minha e em tua vida, eu não estou tendo com Jesus um verdadeiro relacionamento. Segunda coisa, para que a gente venha a meditar aqui, a prestar atenção neste texto, é que Deus tem o tempo dele. Veja o que diz no versículo 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, queridos, Deus, ele tem um tempo dele para mim, para você, para tudo. Se não vejamos, como sempre eu digo, a palavra de Deus, em Provérbios ele diz assim: há tempo para tudo na minha vida e na tua vida. Há tempo para dormir, há tempo para acordar, há tempo para sorrir, há tempo para ficar sério, há tempo para calar, há tempo para falar. E há tempo para você sofrer e tempo para você vencer. Queridos, nós estamos agora no momento em que nós estamos sofrendo. Sim, por quê? Porque estamos no mundo. Estamos aqui passivos das coisas do mundo. Então gera um sofrimento na nossa alma. Que sofrimento é esse, pastor? De você olhar para as pessoas e ver que elas não estão enxergando o que tem de bom. Estão enxergando sim as coisas aqui do mundo.
a pequenez de uma vida natural. 100 anos. Hoje talvez poucos cheguem a essa idade. O que é 100 anos diante de uma eternidade? Então o tempo de Deus para a minha vida, para a tua vida, é Ele quem exerce. Jesus, Ele tem o tempo dEle para agir na tua vida. Olha o que diz no livro de João, no capítulo 11, versículos 6 e 7. Diz assim: ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para Judeia. Então Jesus aqui nessa passagem recebeu uma mensagem para ele ir curar quem? O amigo dele, aquele a quem ele amava. Então Jesus foi chamado para ir curar quem? O amigo. Por isso que você e eu temos que ser amigos de Deus, porque todas as vezes que alguém o chamar para nos curar, Ele vai vir. Não sei qual é o tempo. Aqui ele ainda ficou 2 dias. Se nós imaginarmos que quando ele chegou lá, ele teve um diálogo com uma das irmãs que disse: Senhor, já cheira mal, porque é um defunto de 4 dias. Nós podemos observar que Jesus demorou mais 2 dias na caminhada, para que a gente possa compreender que o tempo é dele, o tempo é do Senhor. Mas mesmo ele chegando lá, fora do tempo daquelas pessoas que ali estavam, mas ele vai fazer o milagre, sempre. Ele vai operar o milagre. Mesmo que você imagine que Deus está atrasado com as coisas que você queria, saiba de uma coisa: o tempo dele sempre é o tempo correto, porque ele é o Senhor dos senhores. O tempo é um Senhor. O tempo é um Senhor. A vida nos ensina isso. Hoje, no alto dos meus 51 anos, eu entendo que o tempo me fez um homem diferente daquele que tinha 15 anos de idade. O tempo me fez enxergar um bocado de coisa. Mas quem é o Senhor deste tempo? É Deus. Deus é o tempo, é o Senhor do tempo. Então Ele tem o tempo dele. Terceira coisa que eu quero que a gente venha a meditar: não estamos aqui para fazer a vontade, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas para fazermos a vontade de Deus. O que diz no versículo 5? A sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Então, queridos, chegaram até Maria, para que ela fosse ter uma conversa com Jesus. Afinal de contas, ela é a mãe do homem Jesus. Então, vamos falar com ela lá, que ela vai dar o toque nele, isso, aquilo, outro. Quando ela fala com ele, ele vai e aborda: mulher, que tenho eu contigo? Ou seja, esquece. A tua maternidade para com a minha pessoa é aqui na carne. A minha pessoa espiritual é outra coisa. Eu sou aqui o que faço a vontade do Pai. Presta atenção que diz no livro de João, capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, meu querido, você não está aqui para fazer a tua vontade, não. A tua vontade, eu tenho certeza, nós que estamos aqui no templo, a vontade da nossa carne, ela está em casa, deitado numa cama, muito bem relaxado, com um quarto com ar-condicionado ou numa rede, entre 2 coqueiros, ouvindo a brisa do mar. Opa! Isso era a vontade da carne, mas nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para mim e para você? Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Estamos aqui para a honra e a glória dele. Não para a nossa glória, mas para dele. Estamos aqui para fazer a vontade daquele que nos enviou, que é Jesus. Então, quando ela diz aqui: fazei tudo quanto ele disser. Se ele tivesse dito: não vou fazer nada, não ia fazer nada.
e acabou-se. Mas aí ele não veio aqui para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que a glória dele, do Pai, seja manifesta na tua vida. E aí a gente vai para a quarta coisa que nesta noite devemos prestar atenção. Deus só opera o milagre quando você se mexe no natural. Não adianta, queridos. Se você não se movimentar, Deus ele não vai operar o milagre na tua vida. Não. Pergunta Jesus para aquele paralítico: o que queres que eu te faça? Ele teve que se movimentar, como ele era paralítico, mas ele falou: quero que fique bom, Senhor, que eu ande. Chegou para o cego e perguntou: o que queres? Que eu enxergue. Então Deus ele pergunta para mim e para você, no natural. Presta atenção que diz aqui, vamos ler aqui do versículo 6 ao versículo 9, para que a gente compreenda. E diz assim a palavra: e estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma delas cabia 2 ou 3 almudes. Presta atenção, disse-lhe Jesus, então veja bem, ele deu um comando: enchei com água, põe a água lá, encham essas talhas. E eles fizeram o quê? Encheram até em cima. Versículo 8, e disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Versículo 9, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que aqueles que tiraram sabiam da onde tinham tirado, porque eles tiraram lá da talha, chamou o mestre-sala ao esposo. Amém? Então veja, meus queridos, há uma necessidade de eu e você fazermos o natural. Nós temos que nos movimentar. Eu quero arrumar um emprego, vou ficar deitado numa rede? Não vou. Eu tenho que ir atrás. Eu quero conquistar uma namorada, eu vou ficar em casa? Não, vou orar ao Senhor, pedir a Ele para Ele e vou sair, vou me movimentar. É assim que acontece. Você quer conquistar vidas? Como você vai conquistar vidas para o Senhor Jesus se você ficar dentro de casa? Por isso estamos aqui, para pregar o Evangelho. Muitas vezes a gente quer olhar com os olhos naturais e ver. Hoje nós estamos vendo os templos todos secos, pessoas ficando em casa. Mas aí Deus ele é tão tremendo que Ele quer que a obra dele cresça, que Ele colocou um advento chamado internet. E aí você tem vários canais, YouTube, Facebook, TikTok, TikTok, são tantos que tem aí. Então nós precisamos fazer o natural, para que Deus venha e faça o sobrenatural. Amém? Abra a tua Bíblia aí no livro de Josué, capítulo 6, vamos ler do versículo 2 ao versículo 5. Livro de Josué, capítulo 6, versículo 2, diz assim: então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Então, Deus já disse que deu. Sim ou não? Josué podia fazer o quê? Pronto, já recebi e fica quieto. Mas aí Deus continua dizendo, presta atenção: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres, de carneiros, adiante da arca. E no 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz, os unidos, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ela, cada um em frente. Então presta bem atenção, meu querido. Imagina que no dia de hoje, Deus está mandando tu fazer uma arte dessa daqui. Para a gente vai dizer assim: rapaz, isso é uma presepada. Como é que uma muralha que pessoas vivem lá em cima dela, de tão larga que é, vai cair eu fazendo um negócio desse? Mas aquele povo não temeu, ele creu. Temos outras passagens, como também Pedro, que saiu de uma pescaria toda a noite
e não tinha pescado nada. E Jesus chegou, após ter tomado o barco deles, por um momento ali de aluguel para pregar a palavra, disse para eles que eles fizessem o quê? Que eles voltassem lá naquele local. Aí Pedro, com toda a sua experiência, com toda a sua sabedoria de pescador, pegou e disse: eu vim do local certo, passei a noite toda pescando e nada lá pesquei. Mas aí ele diz assim, mas segundo a tua palavra, segundo a tua palavra, segundo a tua palavra. Sabe o que é que a palavra de Deus diz para mim e diz para você? Não temas, eu sou contigo. Aonde? Por onde quer que tu andares. Então, segundo a palavra de Deus, meu querido, vamos andar, vamos fazer o natural, para que o sobrenatural se realize. Nós precisamos fazer isso, fazer as coisas naturais, para que as sobrenaturais aconteçam. Aqui nesta festa, faltou o quê? O vinho. O que é o vinho? O vinho, ele traduz para mim e para você a alegria. Por quê? Porque você fica um pouco elevado quando você toma o vinho. Você sai um pouco de si. E isso é o que? A alegria. Mas aqui o que Deus está mostrando para mim e para você, que este vinho que é a minha e a tua alegria, é a presença de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então quando Ele manda colocar água, você se lembre do que? Do que Deus, ao conversar com Nicodemos, disse. A primeira coisa que Ele disse para Nicodemos foi que nós temos que nascer de novo para vermos o reino de Deus. E aí Nicodemos, com toda a sua sabedoria, perguntou: mas se eu poderei novamente entrar no ventre da minha mãe, já sendo eu velho? E aí Jesus diz: aquele que não nascer da água e do Espírito. A água, meu querido, é o que vai te purificar. E o Espírito é o que vai te elevar. Então o que Deus está mostrando é que quando falta o vinho, a água vem para te limpar e te fazer novo através de quem? Do Espírito Santo. Aquele vinho que foi transformado de água é o Espírito Santo na tua vida. É quando você está imundo que a água vem e te limpa. E aí o Espírito Santo vem e habita em tua vida. Ele vem e faz morada em ti. Então você tem que fazer o natural para que a coisa aconteça. E o natural é você se movimentar, é buscar a Deus, é você se levantar da tua cadeira, da tua cama e vir à casa do Senhor e pegar a palavra de Deus e ler, e ligar a televisão e ouvir o culto, e ligar o rádio e ouvir louvores, para que a água venha te limpando, te limpando, te limpando, e você torne-se amigo de Deus. Amém? A quinta coisa, presta bem atenção: tu és o vaso que recebe o vinho novo para a glória do Senhor Jesus. Você é o vaso que vai receber o vinho novo. E tudo isso é para o quê? A glória do Senhor Jesus. Eu e você, dando sequência no que nós vínhamos falando, somos o vaso. Só que veja, há a necessidade de este vaso ser transformado. E este vaso, ele é transformado nas mãos de quem? Do oleiro. É ele quem faz o vaso. Ele quebra o vaso e faz de novo. Você já se perguntou por que há quanto tempo você está sofrendo? Porque há quanto tempo as coisas não estão dando certo na tua vida? Você já se perguntou? Agora eu vou te colocar na situação. Você chega na tua casa e compra um jarro. Você. E põe neste jarro uma planta. E aí você começa ali a trabalhar e aquela planta não progride. Por quê? Porque você não é jardineiro. Aí você chega e pega aquele jarro ali e chama um jardineiro, Jesus, e ele vem e pega aquele jarro que é teu e vai moldar aquela planta e vai cuidar, vai podar. Então você tem que deixar que Deus
mude a tua vida, que Ele mude o teu ser, que Ele mude o teu intelecto, porque aí então você vai entrar na dimensão espiritual e vai começar a contemplar toda a glória do Senhor. O que diz a palavra aqui no versículo 10? E disse-lhe: todo o homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Versículo 11 diz: Jesus precipitou assim os seus sinais em Caná da Galileia e o quê? E manifestou a sua glória. Você é um vaso novo que vai receber um vinho novo, que é o Espírito Santo de Deus. E tudo isso é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, mas eu sou um vaso novo? Quer dizer que eu sou... queridos, preste atenção que diz a palavra no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis, vós, que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Queridos, o vinho novo, ele vem no vaso novo. Deus quebrou aquele vaso velho e fez um novo. E é você este vaso. O problema é que muitas vezes o vaso, ao invés de ficar como um vaso novo, sabe o que é que ele faz? Fica o tempo todinho olhando para trás. Queridos, a palavra de Deus é clara, que quando a gente olha para trás, a gente vira o quê? Pedra de sal. Por isso que a gente muitas vezes não anda. Boca murmuradora, mente retrógrada. Queridos, é para frente que você tem que andar. O que é que Paulo diz? Que sigo para a frente, sigo para o alvo que é Jesus, esquecendo-me de quê? Das coisas que para trás ficaram. Então você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. O que é que você quer? Voltando no tempo, meu querido, o que você está querendo? Largue de mão. E veja bem, e tudo isso é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Lá no versículo 11 ele diz assim: e ali ele o que? Iniciou e manifestou a sua glória. Livro de João, capítulo 11, versículo 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aqui é exatamente quando Jesus recebe a informação de que Lázaro está doente. Ele já antecipa dizendo que ele vai morrer, mas que aquela morte ali não é para a morte. Aquela doença que ele está ali não é para a morte física, morte espiritual. Não, é para que a glória do Senhor vai ser manifesta através da chegada de Jesus. Assim é você, assim sou eu. A chegada de Deus na tua vida, a chegada de Deus na minha vida, é para que a gente seja ressuscitado. A gente estava o quê? Mortos nos nossos delitos e pecados. Mas essa morte que a gente conquistou através do pecado, ela foi para que a glória do Senhor Jesus seja manifesta em nossas vidas, para que a gente tenha a ressurreição que é dada por Ele. Nesse mesmo texto do livro de João, capítulo 11, tem um determinado momento em que ele abre a boca dele e diz para aquelas irmãs: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que não está morto, ou seja, aquele que está aqui caminhando ainda, não vai conhecer a morte. Então, quando eu e você somos amigos de Deus, nós não vamos conhecer a morte. Muito pelo contrário, nós vamos conhecer e ver as coisas que estão nos aguardando, que é o melhor de Deus. Eis que tudo novo se fez. Nós somos hoje feituras de Deus. Voltamos a ser como lá no princípio, a imagem e semelhança do Senhor, de fato e de direito. Por isso que aqueles que estão debaixo da potente mão de Deus têm que procurar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Queridos, Deus, Ele quer que eu e você
ouçamos a voz dele e atendamos. Deus, ele não quer que a gente fique nas mesmices, como nós temos visto, quantos irmãos nossos que não conseguem progredir. Mas quando eu falo progredir, não é ficar rico financeiramente não, queridos, é ficar rico espiritualmente. Tem pessoas, presta atenção que eu vou te dizer, que fazem alguns anos que você conhece, e todas as vezes que você vai conversar com estas pessoas, o disco continua o mesmo. Não tem outra faixa, não tem a segunda música, não tem a terceira música, é sempre a mesma coisa. Como é que estão as coisas? Está tudo bem, mas... Sempre que você escutar isso, está tudo bem, vírgula, mas... Você diga, tem algo que não está correto. Porque a palavra de Deus manda que por tudo dai glória. Não interessam as circunstâncias. Não interessam as minhas circunstâncias. Quando alguém me perguntar como estão as coisas, o que eu tenho que dizer, está tudo bem. Acabou-se. Está tudo bem. Está tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso. Mas por que está tudo maravilhoso? Porque o melhor de Deus está por vir. Porque o que vem para mim posteriormente é o melhor. Sempre, sempre, bota isso na tua cabeça, meu irmão. Sempre o melhor de Deus vem depois. Então tudo tem que estar bom na tua vida. E isso é espiritualmente. Você pode estar morrendo, mas você tem que dizer, está tudo bom, porque espiritualmente está bom. Presta atenção. Estevão, diz a palavra do Senhor, um homem cheio do poder de Deus, um homem que tinha intimidade com Deus. E este homem, em um determinado momento, começou a cumprir exatamente a vontade de Deus para a minha e para a tua vida, pregar a palavra do Senhor. E ele ali pregando, foi confrontado por aqueles homens que ali estavam, e aqueles homens decidiram que iriam matar a Estevão, e matar de uma forma terrível. Não era com uma injeção letal, não era com um cortar de pescoço que era de uma vez só, não, era na base do apedrejamento, jogando pedras. E ali estava Estevão prostrado, sendo apedrejado. E o que ele diz? Ele abre os olhos dele, olhando para o alto, e diz: os meus olhos estão contemplando a presença de Jesus, estão contemplando a glória. O melhor de Deus está por vir, sempre. E aí, quando ele está naquilo que a gente considera como uma morte terrível, ele, como está em outro nível espiritualmente falando, ele vai e fala com o papai e diz assim: Senhor, não lhes imputes este pecado. Queridos, isso aí é estar vivendo em outro estágio. Por isso que eu tenho dito já nesta noite, temos que dizer sempre, está tudo bem. Não olha para as circunstâncias. Pergunto eu, como estava aquele barco onde aqueles discípulos estavam e Jesus dormindo? Numa tormenta. Mas como é o tema da nossa pregação, o melhor de Deus sempre vem depois. Acordaram Jesus, e o que foi que aconteceu? Calmaria. Creia, simplesmente creia que Jesus está tomando de conta de tudo na tua vida. De tudo. Não há nada que Jesus não esteja ciente do que está acontecendo na tua vida. Quer ver mais? Jó. Foi Deus quem permitiu que Satanás fosse lá e tirasse as coisas dele. Foi Deus que depois permitiu que Satanás fosse lá e tirasse a saúde de Jó. Mas diz a palavra do Senhor que em tudo que aconteceu de ruim, Jó em nada blasfemou. Pelo contrário, ele questionou aquelas pessoas. Primeiro ele disse
recebi de Deus alguma coisa. Não foi Ele quem me deu? Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E depois para a sua mulher ele diz: temos alegria em receber o bem, também não teríamos de receber o mal? Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz, conforme o tema da nossa pregação, e o segundo estágio de Jó foi muito melhor do que o primeiro. Queridos, o teu estágio hoje, esquece. O estágio que vem depois, esse é o que te interessa, que será muito melhor. E para que você entenda quais são os passos, conforme a gente viu nesta noite, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a palavra do Senhor diz para mim, diz para você: e se o meu povo, você é o povo de Deus, eu sou, então levanta a tua mão. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, presta atenção, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, Deus quer para mim e para você o melhor. Sempre, sempre e sempre. Então, meus queridos, abra os teus ouvidos para ouvir o que diz a palavra do Senhor, que diz para mim e para você no livro de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E para concluir, ele fala no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, e ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então que você nesta noite tome posse dessa palavra de fortaleza, esta palavra de salvação, essa palavra de alegria, essa palavra que vem para revigorar o teu ser, e saia daqui um homem, uma mulher muito melhor do que o que você entrou, e ponha em prática, cumpra com cada uma dessas coisas que eu vou te lembrar que Deus falou conosco. Primeiro, temos que ser amigos de Deus. Segundo, Deus tem o tempo dele. Terceiro, não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Quarto, Deus só opera o milagre quando você se mexe no natural. E quinto, tu és o vaso que recebe o vinho novo para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir este Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.